Pois é, irmãos. Aqui dizia a primeira leitura: como são belos os pés, né? De quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. Isto é o cristianismo. O cristianismo é o anúncio da boa notícia. Não é outra coisa o cristianismo. E olha o que diz a carta aos Hebreus: que Cristo é a expressão do seu ser. Ou seja, Cristo é a expressão de Deus. E como diz o Evangelho, mas Deus ninguém nunca viu. Mas diz Felipe, quando Jesus Cristo diz a Felipe: mas quem me vê, vê o Pai. Por isso Cristo é a expressão de Deus, é a imagem de Deus. Mas você já viu a Cristo também? Mas São Paulo, quando está perseguindo os cristãos indo a Damasco, Cristo aparece para ele. E olha que São Paulo, estudou com Gamaliel, era formado, conhecia a Escritura. Mas quando Cristo aparece para ele, ele fala assim: quem é, Senhor? Não conhecia Cristo. E Cristo diz, porque fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? E eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Então, se São Paulo estava perseguindo os cristãos, então quem vê um cristão, vê Cristo. E quem vê Cristo, vê Deus. Por isso, o único que pode formar um cristão nesta vida é a igreja. Não existe um cristão sem a igreja, porque quem deu a luz a Jesus Cristo foi a Virgem Maria. E a igreja é a imagem e figura da Virgem Maria. E todos nós aqui somos chamados a ser cristãos, como diz o Evangelho. Porque Jesus Cristo diz a Nicodemos: aquele que não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos fala: mas como eu sendo velho, sendo grande, posso entrar uma segunda vez no seio de minha mãe? E Cristo fala: mas olha, tu é um mestre de Israel e não compreende essas coisas. Qual é o seio que Cristo está dizendo? Que nascer do alto é nascer do Espírito, é o batismo, é o útero da igreja que é o batismo. É daqui que nasce o homem do alto, que, como está dizendo aqui, que não é gerado, porque aqueles que o acolheram, tudo foi feito por ele. Vamos achar aqui, versículo 13, está aqui. Mas a todos que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Porque no batismo você recebe o Espírito Santo. Você passa a ser filho de Deus. Mas agora esse batismo, quando nós recebemos criancinha, tem que ser gestado. Porque a igreja te batiza a criança porque confia que a igreja, através dos pais e padrinhos, te passarão a fé. Para quê? Para que você seja filho de Deus. Isto é uma obra que vem de Deus. E tudo isto é graça, porque Cristo se encarnou. Cristo, que era o Filho de Deus, se fez filho do homem. Para quê? Para que nós, filhos do homem, se tornássemos filhos de Deus. Ele assumiu a tua natureza e a minha. E olha que a diferença entre Deus e o homem é absurda. Às vezes tem mulher que fala assim para um cachorrinho: vem com a mamãe. Eu não estou aqui criticando, mas eu quero dizer que a diferença entre um homem e um cachorro é menor do que a diferença entre Deus e o homem. Mas jamais um cachorro terá natureza humana. Jamais. Cachorro tem natureza canina, não tem natureza humana. Mas Deus te deu a natureza divina quando Ele se encarna agora no Natal. Ele assume a tua carne, a minha carne.
Por isso Cristo tem duas naturezas, a humana e a divina. E nós, quando somos batizados, nós passamos a ser filhos de Deus, ou seja, Ele nos concede a sua natureza divina, para que em nós se manifeste a expressão de Deus, o amor de Deus, porque aqui está o amor de Deus, a expressão de quem é Deus, porque São João diz na sua carta, e também constantemente no Evangelho, mas na sua carta, Deus é amor. Esta é a definição de Deus. Deus é amor. Não é que Deus ama, Deus é amor. E foi isso que Cristo mostrou aqui na cruz, o amor total que Deus tem por cada um de nós, manifestado em Cristo Jesus, como diz São Paulo. Aqui está a expressão do ser de Deus. Cristo é da mesma essência, Deus, luz da luz, Deus de Deus, verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. Esta é a festa do Natal, que Deus vem. E olha, que coisa impressionante, porque nós no Natal temos que recuperar a nossa dignidade, irmãos. A igreja faz isso presente para que você recupere a sua dignidade de pessoa, de filho de Deus. Não deixe se enganar. Porque Cristo, quando assume a nossa natureza, Ele nos está dando o seu ser, o ser de filho de Deus. Por isso, Deus está revelando para nós aquilo que nós temos, a nossa dignidade de filhos de Deus. Agora me deu um branco aqui que eu ia falar disso do Filho de Deus. Vamos ver se me volta na cabeça, porque é uma coisa impressionante que Deus, nós sermos filhos de Deus, ter a natureza de Deus. Não somos como os animais, irmãos. Nós não somos como os animais. Os animais não têm alma. Nós temos alma. A coisa mais, olha, nós temos que recuperar essa dignidade de filhos do homem. Não podemos desprezar aquilo que nós somos. Porque nós somos filhos de Deus. E o demônio sempre vem tirar isto de nós. Esta é uma coisa triste isto. Porque nós somos diminuídos. O mundo hoje nos apresenta que nós somos, como se diz, porque hoje tem uma tendência que já vem desde Descartes, que separa o homem, o espírito do corpo. Não, irmãos, porque Deus, quando fez toda a criação, Deus criou, agora me lembrei o que eu ia falar aqui, porque... Graças a Deus voltou. Você não tá bom. Deu o lápis aí. O padre teve que ir. Que eu ia falar aqui. Olha, para que você veja a sua dignidade, que aqui diz a carta aos Hebreus, que Deus jamais disse para um anjo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda mais te disse: senta-te à minha direita. Não. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Jamais Deus disse isso para um anjo. Nós não servimos aos anjos. Os anjos é que nos servem. Você já descobriu a dignidade que você tem? Que Deus fez os anjos, deu um anjo protetor, deu um anjo para nós, para nos ajudar, para nos servir. Um anjo não é chamado filho de Deus, não é filho de Deus, é uma criatura de Deus. E você, Deus disse, você é o meu filho, eu hoje te gerei. A igreja nos gesta filhos de Deus. E como eu não vou vir na igreja, o que você quer ser? Como um animal? Isso é o que faz o mundo. O demônio é este que vem trapacear, como eu falava, porque Descartes separa o corpo é uma máquina, o homem, então, é espírito. Não, porque se Deus não existe, em quem eu posso confiar? E ele começa a analisar e só pensa nele mesmo, porque penso, cogito, ergo sum, penso, logo existo. Eu só confio na minha razão, porque todo o resto pode me enganar. Mas que tonteira, desculpa falar assim. Como que você vai confiar na tua razão, meu filho? Tem gente que vem falar assim: padre, mas olha, eu me enganei. Ué, mas você confia tanto na tua razão, a tua razão...
Eu me enfiei agora num buraco que não consigo sair. Eu falo, mas a tua razão não é Deus? Ela que resolve agora. Entende? Porque vocês vejam bem, Deus quando criou tudo, Ele criou os seres espirituais, os que estão nos céus. Os anjos não têm matéria, os querubins não têm matéria, os serafins não têm matéria, são só espírito. E todo mais que Ele criou, potestade e o que queiras, só tem espírito. Depois Deus criou só o que é terrestre, árvores, animais, peixes, aves, cachorro também. O macaquinho não tem inteligência, não tem alma. O teu cachorrinho, por mais que você fala, vem com a mamãe, não tem natureza humana, não tem alma. E depois Deus criou o homem como o último. Mas Deus não criou o homem espírito, nem só espírito e nem só matéria. Deus é a unidade. Deus é corpo e alma. Não é que você pega o corpo e a alma e coloca os dois juntos e formou o homem. Não, você não tem como separar. Você nunca vai ver uma alma andando sozinha neste mundo, sem o corpo. E quando você vê um corpo sem alma, é porque ele está no caixão. O homem é a unidade, é uma união de corpo e alma. Estão entendendo? Agora, se nós conseguimos separar, como dizem esses filósofos, a alma por um lado, o corpo por outro, quer dizer então que a mesma coisa que eu posso fazer com um corpo do animal, eu posso fazer com um corpo humano. Perde toda a dignidade de filho de Deus. Tanto é que se hoje você atropelar um cachorro, é capaz de você ser preso, e se você atropela e mata um homem, não acontece nada. Você diminuiu de valor e os animais cresceram de valor. Eu aqui não estou desprezando animais, aqui não, já vai ter um doido que vai falar, o padre, não estou falando de matar bichinho, nós temos que ter todo o respeito que tenha. Eu estou esclarecendo a nossa dignidade, que é muito superior à dos animais. Você é um filho de Deus. Aliás, quando também diz, Cristo não veio se preocupar com os anjos, diz a carta aos Hebreus. Cristo veio se preocupar com os filhos de Abraão, que somos nós. E por pouco tempo ele foi feito menor do que os anjos. Ou seja, quando Cristo sobe aos céus, ele sobe com um corpo de homem, com o teu corpo e com o meu corpo, e assenta-se acima dos anjos. Os anjos no céu também te servirão. E você quer perder essa dignidade? E tudo isso Deus te dá quando envia o seu Filho Jesus Cristo, que assume a nossa carne, através da carne da Virgem Maria, para te fazer filho de Deus, no Natal. Que graça, irmãos. Não se deixem tontos. Por isso, um corpo de animal, você pode fazer uma experiência, um corpo de homem também pode fazer uma experiência. Eu já queria entrar no assunto de matrimônio, porque é uma coisa, amanhã é a Sagrada Família, mas vou falar não, já basta, acho que vocês já cansaram. Amanhã é Sagrada Família, tá bom, vai. Olha, Deus, se vocês pegam o relato da criação, porque amanhã é a Sagrada Família, bom, que é importância, porque Cristo precisou de uma família. Agora, esse mundo quer dizer que nós não precisamos de família, que a maior felicidade, você sabe qual que é? É ser órfão, não ter filiação, não depender de ninguém, que a maior tristeza é você ser filho de alguém. Pergunta para um órfão isso, que felicidade, que alegria. Pelo amor de Deus. Mas é o que incute nessa nossa sociedade hoje. Que tudo que você depende de alguém, você não é livre, você não pode fazer o que quer. Você não é Deus. Nada de Deus lá em cima. Não quero nem falar daquela canção dos Beatles. Que eu não sei nada de inglês, mas eu imagino. Imagina a música mais cantada do mundo. É uma catequese demoníaco. Mas tudo bem, deixa isso para outro dia. Mas se vocês pegam o relato da criação, eu não sei se vocês sabem, na Escritura às vezes aparecem dois relatos de um mesmo fato, e nenhum contradiz o outro, e não é uma mistura dos dois, porque não foi um resumo da Escritura, porque o povo quando ficou no exílio, um para um lado, outro para o outro, cada um tem uma tradição sobre o mesmo fato, e as duas são
fantástica. Por exemplo, os dois relatos da criação. O primeiro relato da criação, quando termina dizendo que o homem foi o último a ser criado, né, como eu já estava falando, Deus disse: crescei-vos e multiplicai, sede fecundo. Ou seja, aqui está o primeiro ato de como tem que ser o matrimônio. O matrimônio é para ser fecundo. É o primeiro significado do matrimônio. O capítulo 2 do Gênesis vai dizer o segundo significado do matrimônio, que quando Deus criou o homem do barro, e os animais, chama os animais para que Adão dê o nome, e ele dá nome para todo mundo, mas não acha um auxiliar para ele. Deus faz ele dormir, tira uma costela e forma a mulher. Quando o homem vê a mulher, nossa, é uma exultação, uma eucaristia, uma alegria. Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Segundo o significado do matrimônio, o matrimônio é unitivo, faz dos dois uma só carne, e para gerar filhos. Entendes? Que coisa impressionante. Mas agora também não me pergunta porque eu estou falando isso para vocês, que eu também já não lembro. Falei que ia falar da família, já me estou hoje mais branco do que não sei. Acho que eu estou morrendo, mas tudo bem. Minha cabeça está falhando por todo lado. Agora não me lembro porque eu queria falar isso para vocês. Por que que era? Vocês lembram? Não lembro também. Que fracasso que eu sou. Já me deu um branco lá, outro branco aqui. Mas isso é a família. A dignidade da família. Gerar filhos. Fazer-se um só. Isso já diz a Escritura. Nossa, é uma riqueza. Mas agora eu perdi o fio da meada. Não sei, deixa para amanhã, que amanhã é o dia da Sagrada Família. E eu vou lembrar. Eu queria continuar aí, mas me deu um branco. Não tem problema. Fica a cena do próximo capítulo para amanhã. Que eu realmente não me lembro nada. O que eu faço? E ainda está transmitindo aí para todo o Brasil. Que fracasso. Mas tá bom. A vossa dignidade, hein? Que vocês, olha, de anjos. Os anjos te servem, não é você que serve o anjo, não. Que coisa impressionante. Que amor tem Deus por você. Que coisa grande que nós somos, irmãos. Não deixa perder essa dignidade de filho de Deus que você tem. Que Deus manifestou isto em Jesus Cristo. Quem é o homem ao homem, a dignidade do homem. São Leão Magno fala, temos que recuperar a nossa dignidade. Cristãos, não percam a sua dignidade de filhos de Deus. Por isso acolha Cristo. Quem acolhe Cristo, você é gerado de novo. Este é o poder da igreja. Tá bom? Isso também é o poder do sacramento da penitência. Sacramento da misericórdia, porque a misericórdia não faz referência ao coração não, em hebraico, faz referência a útero, é uma palavra que diz erren, ou ahamim, que significa, faz referência ao útero. Quando você se confessa, você é gerado de novo, por Deus, uma pessoa nova, pela ação do Espírito Santo. Que impressionante. Por isso São Jerônimo já coloca na tradução, entranhas de misericórdia, porque ele via que estava mal traduzido. Entranhas de misericórdia, é uma referência ao útero. Este é o poder da igreja, irmãos. Só a igreja pode fazer isso conosco. Mas deixa então o de amanhã para amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.